Olá, já estamos de volta aqui no Repórter Setorial Entrevista. É muito bom ter a sua companhia. Nós estamos falando aqui sobre parto humanizado e nós temos alguns convidados que estão tratando bastante sobre o tema. Estou aqui com o Marco Aurélio, ele é ginecologista e obstetra, ainda a Milena Fondello, ela é mãe e doula. E também estamos com a psicóloga e idealizadora do projeto Gerar Consciência, Ana Luísa Maier. Essa discussão aqui foi bastante interessante no primeiro bloco e agora vamos começar agora o segundo, entendendo um pouco mais sobre essas questões do parto humanizado, em comparação aí também com o parto cesáreo. Doutor Marco Aurélio, passando aqui para um pouquinho mais desse tema, né, sobre o parto humanizado, a gente sabe que o que é importante também destacar é esse contato da mãe com o filho ali logo após o parto, né? Isso é muito importante. Mas quando que a gente pode identificar que o parto ele está demorando muito e quando que a gente pode identificar que de fato já está sendo necessário o parto cesáreo ali no procedimento? Como eu falei, já, o acompanhamento é importante, né? Se a gente pudesse ter um preparo com parto humanizado, com todas as gestantes, né? Uma doula do lado de cada uma para dar o apoio do parto, né? E um obstetra à disposição, ou uma enfermeira obstetriz, eu acho que a gente conseguiria diminuir o número de cesárea. O problema é que não existe isso. Isso aí é um outro mundo, né? Porque você pega um volume de partos. Hoje, aqui na Santa Casa, se faz 300 partos por mês, em média, né? Quer dizer, se a gente conseguisse que essas 300 gestantes fossem acompanhadas nesse sistema, seria uma evolução muito grande e você conseguiria cair realmente o número de cesarianas, né? Mas eu acho que isso, na época atual, está praticamente impossível, né? Então, o serviço público contratar alguém para fazer esse trabalho, é difícil já estar contratando médico. Eu acho que hoje um médico de plantão na maternidade aqui é muito pouco, né? Você chegou ao plantão, deu em 12 horas fazer 13, 14 partos. Então, sabe, acabei passando mal num plantão e tive que largar tudo depois, né? Não tem tanta estrutura. Não tem estrutura para isso, né? Uhum. Evoluiu um pouco. Hoje você tem uma enfermeira obstetriz que fica no pré-parto, mas não existe essa preparação anterior, né? A Milena falou sobre 40 semanas. Hoje, praticamente todas as gestantes, elas chegam às 40 semanas querendo resolver o parto. A família, a paciente, começa a fazer pressão em cima disso. E lá mesmo na maternidade, você chega, a mulher está com dor lá no pré-parto, está com trabalho de parto, né? E fica o familiar, a mãe, o marido do lado de fora, mas não vai resolver, não está passando da hora, entendeu? Então, isso é o que eu falo, tem que mudar a cultura do povo, entendeu? Não adianta você abaixar um decreto ou tem que cair cesárea para 15%. Isso não existe mais. Você tem que divulgar, fazer um preparo, um trabalho, talvez no serviço público, que eu acho que atualmente é difícil, espero que mude, né? Mas para estar se preparando a gestante. E no serviço privado, nos partos de convênio, né? Que o índice de cesárea é muito maior, né? Porque você acaba dando opção para o paciente. E aí vem aí vem questão de custo do médico também, entendeu? Uma série de fatores, né, doutor? Uma série de fatores. O cara, para acompanhar um parto normal, você tem que ficar, eu acho que tem que ficar do lado da gestante, né? Aí, a partir do momento que a remuneração é baixa, você quer resolver para continuar o seu trabalho em outro lugar, né? Então, eu estou falando isso bem tranquilo, porque eu praticamente estou parando de fazer parto por problemas de saúde e outros, né? Então, 40 anos de plantão. O senhor já chegou a fazer quantos partos, doutor? A última vez que eu fiz um levantamento estava em torno de 10 mil, né?
Mas isso já tem uns 4 anos, 5 anos atrás, então... Mas, doutor, assim, ainda falando sobre o parto humanizado, voltando até a falar um pouquinho mais sobre esse parto bem interessante, algumas pessoas costumam optar por fazer esse tipo de parto dentro de suas casas. O senhor considera isso um procedimento de alto risco, doutor? Atualmente eu considero de risco, porque, é o que eu falei, já fiz parto em casa, né? Mais de um, na roça já fiz parto, que é complicado, dentro de ambulância, quer dizer, mas ali no hospital, por exemplo, você tem a sala de parto aqui e a sala de cesárea do lado, é só mudar. Agora, se complica lá na casa da gestante, o que você vai fazer? Entendeu? Eu tive na Holanda, e lá o índice de cesárea é 15%, os partos, a maioria são feitos em casa. Mas o médico lá estava explicando, uma vez teve uma gestante que complicou, morava num sobrado, para descer com a gestante foi um sufoco, teve que chamar bombeiro, não sei o que, quer dizer, você aumenta muito o risco de complicação. Entendeu? Tanto que você estando no hospital, pode ser parto humanizado, acompanhado, seria o ideal, né? Sim. Acompanhado e tal, mas você está ali numa salinha que você, em 5 metros, você mudou de... Você pode socorrer numa devida emergência, não é Numa isso? devida emergência, entendeu? Sim. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar à nossa discussão falando sobre como é que é o procedimento do parto humanizado dentro das casas. Queria contar aqui com a colaboração da Ana Luísa, mas antes nós temos uma reportagem especial do jornalista Renato Dônola falando um pouquinho sobre os partos cesáreos no país. Acompanhe. Aqui dentro uma nova vida está prestes a chegar. Aliás, uma não, 2. Aos 7 meses de gestação, Ana Carolina aguarda a chegada de Luiz Gustavo e José Miguel. O tamanho da barriga condiz com a empolgação da futura mamãe. Mas apesar de todo esse ânimo, Ana Carolina faz parte de um grupo que a Agência Nacional de Saúde visa conscientizar. Hoje no Brasil, em média 55% dos 3 milhões de partos são realizados através de cesariana. O índice é muito superior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 15%. Os partos cirúrgicos feitos no SUS chegam a 40%, mas é na rede privada que se toma o susto. Em quase 85% dos casos, é feita a cesariana. A gente tem que ressaltar que a cesariana é uma operação que ela tem por finalidade salvaguardar tanto a vida da mãe quanto do bebê, mas ela não deixa de ser uma operação com todos os seus riscos. Na verdade, eu abro a barriga da mulher, eu abro o seu útero, existe uma chance maior de sangramentos, existe uma chance maior de infecções. Desde o dia 15 de outubro, a Agência Nacional de Saúde disponibilizou 2 resoluções para tentar reduzir o número de cesarianas praticadas no Brasil. Entre as ações está a implantação de um plano estatístico do obstetra, com informações sobre o número de partos normais e cesarianas realizados. Segundo o Ministério da Saúde, muitas vezes as mulheres têm dificuldades em encontrar médicos que aceitem fazer o parto normal. E com posse dessa planilha, as gestantes podem optar por profissionais que estejam mais inclinados em atender esse pedido. Já o partograma vai ganhar mais importância e será utilizado para fiscalizar médicos e hospitais que realizam os partos cesáreos de forma indiscriminada. Não acredito que a culpa desse tipo de situação ela deva recair exclusivamente sobre os ombros do médico, né? A partir do momento que as operadoras de saúde elas ofereceram esse produto, né, assistência ao parto, existe algumas distorções. Então, quer marcar a data do parto para o dia do aniversário, sabe lá eu, do seu marido, seu e assim por diante. A cesárea só é recomendada em algumas situações para evitar perigos à mãe e ao bebê, como, por exemplo, quando acontece o descolamento prematuro de placenta. Ana Carolina optou por ela, pois além de dar à luz a gêmeos, tem problemas de tireoide e é hipertensa. Pesquisei um pouco a respeito disso. Há a possibilidade de ser feito parto normal. Porém, os dois têm que estar na mesma posição, tem que estar encaixadinho, certinho. Se não tiver, eles acabam entrando em sofrimento. O segundo, pode até nascer o primeiro normal, o segundo entra em sofrimento e acaba eu entrando em sofrimento e tendo que fazer uma cesárea. Então, por isso eu optei pelo parto cesáreo. Já Maria Luísa está entre as que não abrem mão do parto normal. Há pouco mais de um mês, nasceu o Gabriel, seu terceiro filho. E todos vieram de parto natural.
Eu tava com medo de fazer parto cesariano, normal não. Porque tem anestesia, passa sonda, daí depois tem o corte, os pontos, depois tem que retirar, né? Porque o normal cai tudo sozinho, é bem mais fácil. Obrigado, Renato. Já estamos de volta para continuar ainda abordando e discutindo um pouco mais sobre essas questões do parto cesariano, a importância também do contato da mãe com o seu filho. O parto humanizado traz essa oportunidade. Eu queria perguntar aqui para Ana Luísa, como que acontece o procedimento do parto humanizado? Quem são os profissionais que acompanham a mãe? Como que é feito todo esse procedimento? Bom, normalmente existe uma equipe que dá assistência a essa mulher e essa equipe ela pode ser formada por uma enfermeira obstetra ou por uma obstetriz, né, antes conhecida como parteira, também pela presença das doulas, né, e não esquecendo do acompanhante de livre escolha da mulher. Né? Às vezes, algum obstetra pode estar incluso nessa equipe, mas normalmente são as enfermeiras obstetras que acompanham a mulher, justamente pelo parto ser de baixo risco, né? Independente de ser no hospital ou em casa. Com relação ao parto domiciliar, é importante a gente colocar que ele é totalmente possível, né? Desde que a gestante ela seja uma gestante de baixo risco, que durante todo o pré-natal não tenha apresentado nenhuma complicação e desde que ela esteja devidamente assistida, né? De que esse parto domiciliar ele seja planejado. Né? Existe um estudo holandês também que acompanhou mais de 600 mil partos, né? E ele apresenta ótimos desfechos, né, em relação ao parto domiciliar. Um nível muito maior de satisfação da mulher em relação à sua experiência do parto. Um nível muito baixo comparado à morte perinatal. Né? Então, dentro do hospital, a cada 100 mil nascimentos, 0,18 bebês infelizmente vieram a óbito e no parto em casa 0,15 bebês vieram a óbito em cada 100 mil nascimentos, né? Então esse número ele é realmente bem baixo e bem próximo um do outro, né? Então o parto domiciliar ele é muitas vezes indicado se for da escolha da mulher, se ela se sentir mais segura nesse ambiente. E quando, por exemplo, a gestante está esperando gêmeos, mesmo assim ainda é possível fazer o parto na sua casa? É possível fazer o parto em casa e é possível fazer o parto humanizado, né, de forma humanizada. Não é porque ela está esperando gêmeos que a gente precisa lançar mão da cesariana. Né? É até muito mais recomendado o parto normal do que a cesariana, porque de qualquer forma, mesmo tendo 1 ou 2 bebês ali, o parto normal ele traz mais benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Bom, nós temos aqui uma mãe que fez o parto humanizado. Eu queria entender com você, Milena, como que aconteceu? O que você estava sentindo no dia que você fez o parto humanizado? Como foram ali os procedimentos? Você se sentiu nervosa? Para você passar justamente essa experiência para várias mães que estão acompanhando o nosso programa, né, e ficam até interessadas, né, em optar, muitas vezes, pelo parto natural, pelo parto humanizado. Como que foi? Na verdade, eu acho que começa com informação, com muita informação, assim, inclusive de riscos, sabe, assim, de trabalho. Eu tinha que, assim, eu não podia... A primeira pergunta que as pessoas me faziam era, mas você vai colocar a vida do seu filho em risco para ter um filho em casa? Exatamente. Não é? Então, você tem que estudar, você tem que estar ciente. E uma coisa que a medicina baseada em evidências trouxe para a gente foi isso. As complicações obstétricas, geralmente elas têm uma evolução muito lenta. Então, existe a possibilidade de uma transferência. Quando você opta por um parto domiciliar, você tem que ter um plano A, que é o seu parto em casa. O plano B, que é uma transferência em que você tem tempo. Por exemplo, a mulher deseja uma analgesia. Nossa, não estou aguentando. Dá tempo de você fazer uma transferência e daí você até escolhe um plano B num hospital que tenha essa ideia do parto humanizado mais firme. E um plano C, uma emergência aguda. Então, assim, é preciso que seja um hospital muito perto da sua casa. Ou seja, parto domiciliar é para uma gestante sempre de baixo risco, que tem essas opções. Ela não é aconselhável que essa gestante more muito longe de um centro que tem um hospital de referência. Então, assim, precisa ter tudo isso na cabeça. E precisa de um preparo emocional muito grande. Porque as pessoas vão falar muito. Eu acho que o preparo emocional é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Eu ouvi muito palpite, eu ouvi muita crítica
principalmente quando eu já estava com 41 semanas e 4 dias quando eu entrei em trabalho de parto. Então, assim, as pessoas me perguntando, e aí? Mas eu tinha um acompanhamento, eu fazia um cardiotoco depois das 40 semanas, a cada 3 dias. Né? Eu tinha avaliação constante das minhas enfermeiras obstetras e da minha obstetra, que inclusive eu tive esse privilégio de ter a minha obstetra também em casa. E foi maravilhoso. O trabalho de parto, assim, eu iniciei as contrações, eu não posso dizer que o trabalho de parto começou ao meio-dia. As minhas contrações começaram ao meio-dia. E o trabalho de parto é só considerado trabalho de parto quando entra numa fase ativa, que já tem um pouco mais de dilatação, que a mulher já começou a entrar num processo mesmo para saída do bebê, né? Para chegar à fase expulsiva, que é da saída do bebê. E meu filho foi nascer às 12:45 da manhã. E eu fiquei bastante tempo na banheira, era o meu sonho que ele nascesse na banheira, que a gente visualiza tudo aquilo, né? O esposo estava junto? Estava junto dentro da banheira comigo, ficou bastante tempo me apoiando, a minha doula, que foi, realmente ela foi uma peça assim, fundamental, sabe? O suporte que ela me deu, as massagens, sugerindo posições, porque assim, você está num hospital e não poder se movimentar, você está numa sala de pré-parto sozinha, aquilo realmente atrapalha o emocional. E a gente sabe que quanto mais adrenalina, menos ocitocina, para colocar o bebê para fora, entendeu? Para que o bebê venha a nascer. Então, assim, o ambiente domiciliar, ele é maravilhoso para isso. Te ajudou bastante. Muito. Isso é muito importante, porque algumas pessoas, elas ficam com tanto medo do parto natural, do parto humanizado, que na verdade acabam passando por 2 partos, né? O primeiro parto é decidir escolher fazer aquilo e ainda ir contra a vontade muitas vezes da família, né? De um aspecto cultural, como até mesmo o doutor falou. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse projeto Gerar Consciência, aqui com a psicóloga Ana Luísa. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para você. Fique com a gente. Repórter Setorial, o seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social, para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das grades. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade.